Aleluia, glória a Deus. Lucas 18, do versículo 18, todos acharam? Amém? Nós vamos ler do 18 ao 23, mas nós vamos refletir só no 18, tá bom? Só para a gente ter o contexto da palavra aí. Lucas 18, versículo 18. Na minha versão, eu vou ler na minha versão, os irmãos podem acompanhar na tela ou na sua própria Bíblia. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Aleluia. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo estas coisas, lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, papai, nós somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, falando do Evangelho de Cristo. Somos gratos por esta noite maravilhosa. Te pedimos que o Senhor venha falar conosco, papai, trazendo uma orientação para esta vida, trazendo um confronto para as nossas atitudes, papai, e nos orientando para que possamos melhorar a cada dia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu pensando nisso tudo e nesse momento de comunicar para vocês aquilo que Deus falou comigo, eu imaginei que a gente sempre fala daquilo que está cheio o nosso coração. E também temos por premissa entender que quando falamos da palavra do Senhor para os irmãos, automaticamente esta palavra passa por nós, porque são rios de águas vivas. Além de nos corrigir, também nos orienta e sempre nos acrescenta. Eu tive, para a honra e para a glória do Senhor, um entendimento a respeito desta palavra, sobre a nossa vida eterna, se ela é uma conquista ou se ela é uma herança. Talvez você comece a pensar que seja uma coisa ou seja outra, talvez você imagine que seja as duas coisas ao mesmo tempo, mas nós vamos refletir nesse versículo 18, sobre esta declaração e esta pergunta que este príncipe, este governante, esta pessoa importante vai fazer ao Senhor Jesus. Esta pergunta que ele faz, que nós estamos na tela aí, certo homem importante, ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando a gente vai refletir no contexto dessa palavra, a gente, talvez na simplicidade da leitura, imagina que seja apenas uma pergunta, talvez seja uma provocação, talvez de fato seja uma curiosidade, ou sim uma dúvida que este rapaz tinha, ou talvez esteja provocando de fato Jesus Cristo, porque a sua vida, a sua posição, né, a sua condição social, a sua posição dentro daquela sociedade, ou mesmo a leitura que nós fazemos aqui no texto, nos dá uma ideia
do indivíduo em si, né? Talvez a gente imaginando uma pessoa orgulhosa, uma pessoa empoderada, a palavra que se usa muito hoje, né? Talvez um indivíduo arrogante, ou talvez não seja nada disso, talvez seja apenas uma dúvida, mas a gente não precisa ficar divagando muito no contexto desse indivíduo. A questão toda aqui é a resposta que Jesus dá. Irmãos, nós vivemos num cenário deste mundo tenebroso, dominado pelo mal, né, a morada eterna do maligno. Nós vivemos num contexto de dificuldades, nós vivemos num contexto de um cenário muito controverso, onde a mentira de fato parece verdade desde há muito tempo, né, a mentira vem ganhando forma e muitas pessoas acreditam que a mentira é verdade. Então a gente vive assim, contrariado em tantas coisas, né? E talvez dentro da igreja, dentro do povo de Deus, exista este pensamento, como o pastor já deu aqui a entrada nesta pregação que Deus me deu, a respeito de protocolos, rituais, comportamentos que o indivíduo imagina que tendo ou podendo fazer isso ou aquilo, ele acha que ele pode, ele acha que ele sabe, ele não enxerga de fato a realidade, a verdade que há no mundo. A verdade para o mundo é uma só, meu irmão, é que existe uma eternidade aguardando a toda criatura. Isso é fato. As pessoas estão inventando mil e uma coisas, criando distrações, criando filosofias, criando pensamentos, interpretações próprias, particulares, né? Trazendo para si suas justificativas, tentando montar para si uma cama gostosa, um aconchego da sua vida, da sua maneira de viver, do seu comportamento, não é isso? A Bíblia fala sobre isso, não é? Que chegaria um tempo em que os homens buscariam para si estas coisas, como que tendo comichão nos ouvidos. Aqui como igreja, graças a Deus, estamos no melhor lugar onde poderíamos estar, porque de fato o lugar mostra o que nós estamos buscando. Talvez ainda não estejamos de acordo com o que Deus de fato quer, mas só pelo fato de estarmos aqui buscando a presença do Senhor, isso já alegra o coração de Deus. É por isso que Deus está presente em toda reunião, pelo poder do teu Espírito Santo, porque Ele está aqui, irmão, não é para te sondar, na medida de criticar, na medida de analisar, de fazer juízo, não. O Espírito Santo de Deus está aqui para ajudar a minha vida, para ajudar a sua vida, no embate que nós temos contra as potestades do mal. Se nós estamos aqui é porque o poder de Deus já nos conduziu aqui. Se estamos aqui é porque Deus tem interesse em cada um de nós. Há um lugar reservado do lado de Deus, pronto, preparado, aconchegante, nos aguardando. E é por isso que Deus se faz presente aqui, pelo poder do teu Espírito Santo, nos fortalecendo nesta vida dificultosa que é. Se eu for falar da minha vida, os irmãos vão chorar de fato, vão se escandalizar, mas para a honra e para a glória do Senhor, há 13 anos estou na presença do Senhor, lutando contra eu mesmo. E eu procuro estar aqui toda reunião, porque eu sei da necessidade que eu tenho do poder de Deus na minha vida, porque eu já entendi que eu de mim mesmo não sou capaz. Essa história me fez refletir sobre isso, meus irmãos, porque esse indivíduo que questiona Jesus, ele, no meu entendimento, ele acha que ele está pronto, ele vai adular Jesus. Bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele está achando que ele já
como a promessa que há na pessoa de Abraão, a herança, ele acha que ele já tomou posse. Existe uma herança, mas nem todos tomaram posse da herança. Se nós estamos aqui, irmão, nós estamos lutando para tomar posse dessa herança. Eu fico triste quando eu vejo irmãos que deixaram de congregar. Eles vão sendo enfraquecidos porque eles não buscam aqui o fortalecimento do Espírito Santo. Irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Precisamos estar de fato enxertados na videira para receber este alimento de Cristo. As pessoas precisam entender isso. A igreja é o corpo de Cristo, é por isso que nós estamos aqui. Aqui é o lugar que mostra para Deus o que é que nós estamos buscando, mesmo com toda a minha fraqueza, com a minha pequenez, com a minha incapacidade. Tem gente que tem vergonha de ir para a igreja, achando que, não, eu não posso ir para a igreja. Que é isso, eu na igreja? As pessoas, elas se diminuem. Mas a igreja é lugar de tratamento, é lugar de fortalecimento, é lugar de cura, é lugar de milagre para as nossas vidas. Mas eu queria refletir sobre o título desta mensagem que Deus me deu. Vida eterna é uma conquista ou é uma herança? Precisamos entender isso, porque essa pergunta ela é relevante, ela é atual. Ela se faz necessária nos dias de hoje, porque tem muita gente que levantou a mão para Jesus, se batizou e diz que está salvo, não vai perder a salvação. Lê do engano. Não é pelo fato de você ter levantado a mão, ter batizado, que você já tomou posse da herança da vida eterna. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos num processo de santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu sou mais santo que fulano. Não interessa. Os dois estamos num processo. Agora, eu não posso estar fora do processo de santificação. Porque quando eu já me acho alguma coisa, eu vou me igualar a esta pessoa religiosa. Porque aqui foi um religioso que cumpria todas as leis, regras, regulamentos de Moisés, costumes, rituais da igreja. Ele cumpria todo, honrava o pai, honrava a mãe, contribuía com dízimo, oferta, sacrifícios, jejum, oração. Ele cumpria tudo. Aí ele se acha, olha, eu sou santo. Não me parece que hoje em dia é assim também? Tem muita gente se achando santo. Tem muita gente achando, não, eu sou bonzinho, eu não preciso de Deus, não. Eu não preciso ir na igreja para ser bonzinho, não. Irmão, a questão não é ser bonzinho. A questão é estar louvando e glorificando o nome do Senhor. A nossa vida é uma atitude de adoração. O pastor Écio chamou nossa atenção aqui, logo de início. A nossa vida é uma atitude de adoração. Se eu não viver uma vida de atitude de adoração, eu não estou no processo de santificação. Porque o processo de santificação, ele começa pela adoração ao Senhor. Eu preciso entender, eu preciso reconhecer que Deus é soberano, é Senhor da minha vida, é o Salvador da minha alma. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que conquistou a herança para nós. Agora o religioso se apresenta, eu conquistei a vida eterna. Aí Jesus fala, não, te falta alguma coisa. Falta adorar o Senhor. Adoração, irmãos. Eu entendo que é o primeiro passo de submissão a Deus. Eu entendo. Porque nós só podemos adorar aquele que nós respeitamos. A
pessoa que não adora a Deus, ele não respeita o Senhor, ele não honra o Senhor. Então, esta pergunta que esse cidadão faz mexeu comigo, porque eu estou há 13 anos na presença do Senhor, e é a luta que é. A luta que é. E não é só aqui na igreja. Não é só na igreja, porque às vezes na igreja também tem alguns embaraços, aqui alguns trupicão e tal. Não, é lá no serviço. É no seu dia a dia. É quando eu estou sozinho. Quando ninguém está me vendo. Eu luto. Eu luto. É uma luta diária e constante. Mas eu fico feliz porque Deus está olhando e está vendo que eu estou lutando. Eu não posso não lutar. Você entende? Eu vou lutar pela santificação só aqui na igreja. Quando nós estamos cantando, louvando ao Senhor ou fazendo uma oração, aí eu estou lutando aqui na igreja. Mas e quando eu estou lá no meu serviço? Eu estou lutando? Eu baixei a guarda? Ou será que a dimensão espiritual ela só opera na igreja? Não, ela opera lá na minha casa, lá no meu relacionamento com a minha esposa, com as minhas filhas. Lá no serviço, com meus funcionários, com o meu patrão. Numa roda de amigos, numa brincadeira de truco, né? Não é pecado jogar truco, não pode falar palavrão no truco. Não é pecado se divertir, ter um momento de lazer, não é pecado, irmão. Pois a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria não depende das coisas do mundo secular, mas estamos no mundo, vivemos o melhor deste mundo. Temos que viver a vida saudável. Em todos os nossos atos, ações, nós precisamos honrar ao Senhor, em tudo, pois Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, onde nós estivermos, Ele está. Se você entrar num local incompatível, tenha certeza que Deus está vendo o que acontece lá dentro. Ele sabe quem está lá dentro, Ele sabe o que as pessoas estão fazendo lá dentro. Então, quando esse religioso se apresenta para Jesus, ele se apresenta com uma reputação, não é isso que nós falamos? Ele se apresenta como cumpridor de rituais, de regras, de leis e regulamentos. Olha, eu sou um crente de testemunho, nunca tomei uma multa de trânsito. É mesmo? Vende tudo que você tem e segue Jesus. Não, aí não dá. Olha, eu sou um crente, eu nunca falei um palavrão. É mesmo? Vende tudo que você tem e me segue. Não tem ninguém nesse nível, irmão, é isso que nós precisamos entender. Não há nada que eu possa fazer que me justifique perante o Senhor. Eu preciso entender estas coisas, o recado que este príncipe, que este governante, que este fariseu, que este religioso traz para nós hoje, é para que eu olhe para mim mesmo e veja, não há nada que eu possa fazer que me justifique perante o Senhor. Precisamos baixar nossa bola. Nós vivemos um tempo difícil, em que nós estamos sendo confrontados. O mundo precisa da igreja do Senhor como testemunho de quem está em processo de santificação. Nós precisamos dar testemunho, precisamos lutar contra nosso desejo, contra nossas vaidades. Precisamos combater espiritualmente estas questões, para que possamos ter vitória neste mundo físico, material. Como diz aqui o irmão Bira, quem não ora está por fora. Eu preciso entender que a oração faz parte da minha vida de santificação. Sem oração eu fico fraco. Eu posso sucumbir às tentações, às concupiscências da carne, as vaidades e ilusões que este mundo coloca. Eu posso sucumbir a um prato de lentilha, se eu não estiver com a minha vida no altar, com a minha vida em oração, mas isso não quer dizer que eu me justifico.
Irmãos, eu entendo tudo isso todo dia, viu? Porque todo dia eu tenho vontade de bater em alguém, mas para a honra e glória do Senhor, a gente se segura. Não é por mim, não, é por Deus, é porque Deus que nos ajuda, é Deus que na hora que você não faz, Elias, não vai cair, é cilada, é laço. Não é assim? Ou é só comigo? É laço, aí opa. Então, a religiosidade, irmão, o cumprimento de regras, de uso, costumes, isso não quer dizer nada. A primeira mensagem que nós precisamos entender é essa, irmão. Não tenha só aparência de bonzinho, não. Não tenha só a sua reputação, não. Esse rapaz, ele queria outra resposta. Ele queria, não, tá bom assim, você vai para o céu. Você vai para o céu, você é cumpridor de regras, de leis e regulamentos, você vai para o céu. Ele queria outra resposta. Quanto de nós queremos outra resposta, né? Não, Senhor, já me converti, já desci as águas. Ó, Senhor, eu trago meu dízimo, minha oferta, eu venho em todas as reuniões. Eu sou igual a Elias, em toda reunião estou aí. Mas o meu coração está apegado no quê? Porque no contexto dessa mensagem, Jesus usa as criancinhas. Vocês lembram disso? Você lê um pouquinho antes, Jesus está falando a respeito da simplicidade, da ingenuidade, do comportamento das criancinhas. Ele fala assim, ó, deles é o reino dos céus. Então a gente precisa perder toda a malícia, toda a maldade. Sabe, aquele olhar, eu olho para alguém e acho que aquele alguém é assim, eu não posso olhar ninguém. Eu tenho que olhar as pessoas com esperança de que ali pode ser alvo do evangelismo. Ali pode ser uma vida a ser salva. Sabe, eu preciso parar de olhar para as pessoas e já determinar, não, aquilo ali não tem jeito. Deixa para lá. Já falei 20 vezes para ele do evangelho, ele não quer não. Larga a mão. Não é assim, irmãos. Eu preciso começar a olhar para as pessoas como uma criancinha, sabe? Sem maldade, sem malícia, sem desprezar ninguém. Eu preciso respeitar Deus na vida das pessoas. Olha o que Deus fez na minha vida. Você acha que Ele não pode fazer na vida do outro? Ou só fez na minha porque eu sou especial? Né? Muitas vezes a gente deixa de falar do amor de Deus para alguém porque a gente não gosta daquele alguém. E o que a Bíblia fala? Eu tenho que falar para o meu inimigo mesmo. Não é verdade? Então esse rapaz aqui, esse religioso, ele achou que ele era o cara. O que eu faço perto da vida? Ele achou que ele já estava no seio de Abraão. Falou, negativo, não é assim não. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmão, que seguir leis e regras não pode dizer o que há no meu caráter. Que uma coisa é reputação, outra coisa é caráter, o pastor já explicou isso aqui. Amém até aí? A sinceridade do meu coração, a sinceridade no meu coração tem que ser como criança, porque essa sinceridade, ela é fator decisivo para entrar no reino. Então vamos parar de olhar com maldade, com malícia para as pessoas. Vamos olhar para as pessoas, por pior que seja, e entender que ali pode ser um cenário de evangelismo. Ali pode acontecer um milagre também. Porque um dia alguém olhou para o Elias e falou do amor de Deus. E eu lembro desse dia. Eu estava atrás de uma porta, um culto no lar, e eu olhando pela fresta da porta, o culto correndo lá. E eu dando risada. Daquele movimento religioso, daquele culto, daquela adoração. E o missionário que estava pregando, ele olhou pela fresta da porta e falou, e você que está sorrindo aí? Deus tem um plano especial na sua vida. Você vai ser um pregador de nações. Olha só o que me falou. Eu falei, misericórdia, rapaz. Quem sou eu? Todo atrapalhado. Os interesses seculares.
E estamos aqui hoje para a honra e para a glória do Senhor. Pregando para nações, irmão. A internet está aí, ó. Pregando para nações. Eu fiz questão que essa promessa se cumprisse na minha vida. Eu tenho um canal no YouTube onde ministro só pregação, não tem outra coisa não. Está rodando o mundo, eu não sei onde vai. Mas eu fiz questão, porque eu sei que Deus é Deus, e Ele é fiel, e Ele cumpriu a promessa na minha vida, e Ele pode cumprir na sua também. Só um adendo aqui. Eu sei que tem pessoas aqui com promessa de Deus. Mas fique em paz, Deus vai cumprir a promessa que tem na sua vida. Calma seu coração. Deus vai cumprir, viu? E não vai demorar. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esta é a grande pergunta. Para a honra e para a glória do Senhor, nós temos a resposta na Bíblia. A resposta não é minha não, a resposta é bíblica. A primeira coisa é descartar a religiosidade. Você que é religioso, você que está com esse pensamento, não, eu cumpro regras, regulamentos, leis, eu faço tudo certinho, eu chego no horário, vou embora no horário, eu faço isso, eu faço aquilo. Esquece isso aí. Isso é religiosidade. Descarte a religiosidade que há na sua vida. Religiosidade não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é sinceridade no coração, é ser uma criança perante o Senhor, sem malícia e sem maldade. É isso que te leva para o céu. Ah, por quê? Porque é um terreno fértil para a palavra do Senhor. Uma terra fértil é uma terra pura, é sem agrotóxico. É uma terra que está descontaminada, é pura. O nosso coração tem que ser assim, puro, tranquilo, em paz. Descansa seu coração em nome de Jesus. Deus está falando especialmente para alguém aqui. Descansa seu coração em nome de Jesus. Deixa Deus operar no seu coração. Não fique tendo reservas. Deus quer operar no todo, não é no pedaço, não é na metade. Deus quer operar na completude do poder dEle na sua vida, na plenitude do Espírito Santo. Ah, irmão Elias, mas e o meu emprego, e o meu trabalho, e isso e aquilo? Irmão, se você cuidar do reino de Deus, Deus acrescenta as coisas que você precisa, o de beber, o de comer, o de vestir, Ele te dará. Eu costumo falar, nós precisamos tomar uma decisão de dar este salto de fé no poder de Deus. Se Deus é soberano, se Deus está no controle, se Ele é o Criador de todas as coisas, por que eu não mergulho? Por que eu só estou molhando os pés? Não é isso que a palavra diz? Molha o pé, o cotovelo, o joelho, a coxa, a cintura, não, eu preciso mergulhar. Eu preciso ser cheio do poder de Deus, porque eu preciso entender que eu de mim mesmo, na minha religiosidade, eu não vou chegar no céu. É obrigatório a presença de Deus na minha vida. O céu não vai se abrir não para um carnal. Então a primeira coisa é descartar a religiosidade. Para com esse negócio de religiosidade, amém? Não, o que é religioso? Religioso é a pessoa que vive de reputação, vive de aparência. As suas ações, reações são para os outros ver. Ele faz para se amostrar, né? Como diz a pastora Eugênia, é um amostrado. Não, irmão, você tem que fazer porque você está louvando o Senhor. Não importa que as pessoas estão vendo você fazer, não importa que as pessoas vejam você fazer, mas você faz porque você está adorando o Senhor, é por isso que você faz. Porque o inimigo, irmão, ele usa artimanha, as coisas, ele vai dizer, irmão, você já está se achando, ou você, ou você...
Não interessa o que os outros pensam. O que interessa é o que Deus sabe de você. É com isso que você tem que se preocupar. Se de fato você estiver sendo religioso, se corrija. A palavra hoje é essa. Vamos descartar toda a religiosidade. A nossa vida tem que ser de adoração ao Senhor. Tem sido dito aqui. A minha adoração. Eu faço o que faço é por adoração. Descarta a religiosidade. Vamos fazer para adorar? Porque, como Paulo diz, né? Nós devemos para os outros o amor de Deus. Deus nos encheu de tanto amor, que esse amor ele transborda. Nós precisamos distribuir este amor, não é repartir. Eu vou pegar metade minha, metade sua. Não, eu vou enchendo a botija de azeite do povo, até não ter mais botija. É assim que é o amor de Deus. Você tem amor para dar para as pessoas? Faça isso todos os dias da sua vida. Faça aqui na igreja. Faça lá no seu serviço, lá na sua escola. Faça lá no seu... onde quer que você esteja. Distribua amor. Pois o bem que há em nós é esse. Sabe, eu ouvi alguém dizendo hoje, a luz que há em nós, ela não pode ser escondida. Essa luz que há em nós, ela precisa ser revelada. Porque ela precisa iluminar. A minha luz, com a sua luz, com a luz do irmão, vai iluminar o mundo. É isso que Deus quer, iluminar o mundo através da sua luz que reside em nós. Né? Então, se descarte de toda religiosidade. Faça por caráter, não por reputação. Não faça para se amostrar. Faça como atitude de vida. A segunda coisa é essa questão do caráter. Caráter, eu acredito que é um dom de Deus. Porque todos nós fomos destituídos. Mas quando nós alcançamos a Deus, quando nós decidimos, nós recebemos esse dom do Espírito Santo em nossa vida, que nos ajuda a batalhar contra as mazelas do mundo. Porque eu de mim mesmo não consigo, mas eu pedi ajuda. Essa é a diferença de um religioso e de uma criança. Uma criança, quando não sabe fazer algo, ô tio, não é isso? Ô pai, ô mãe. Então nós precisamos entender, nós pedimos ajuda a Deus, porque nós entendemos que nós não podemos, somos incapazes. Incapazes por quê? Pela minha debilidade espiritual, pelo meu desequilíbrio. Não foi isso que nós já aprendemos aqui? O pastor Aécio nos ensina sempre. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa desequilibrada. A pessoa que vive neste mundo somente pelas suas emoções, ela só expressa as suas reações carnais, mundanas. Mas uma pessoa com o Espírito de Deus, ela é dominada por este Espírito, ele traz equilíbrio a esta pessoa. Ela deixa de fazer coisas desequilibradas. Nós já aprendemos isso. Então eu preciso buscar mais e mais de Deus para que eu seja mais e mais equilibrado. Então, o caráter é uma decisão de ser. E Deus lhe dá esse dom, essa dádiva, este poder de você ser. Comportamento ditado por disposição interior, a sua maneira, a sua conduta. Isso é atitude de caráter. Vocês percebem que não é nada assim, digamos assim, místico? A atitude de ser uma pessoa de caráter digno é um comportamento ditado por uma disposição interior. Você decide aqui dentro ser um servo fiel. Quando você decide, Deus chancela a sua decisão e entra com o poder do Espírito Santo para que você possa seguir nesse processo de santificação, caminhando para o céu. 1
primeira coisa, descartar a religiosidade. A segunda coisa é tomar uma decisão, é uma atitude de ter um caráter digno. Eu preciso tomar uma atitude, porque Deus, Ele só age dentro da minha legalidade dele agir. Deus não vai agir na minha vida se eu não deixar, irmão, porque o único impedimento para a operação de Deus na minha vida sou eu mesmo. Eu preciso abrir meu coração e deixar Deus trabalhar. Eu vou fazer algo, eu consulto ao Senhor, Ele diz, não faça, eu não faço. Eu vou fazer algo, eu vou apresentar ao Senhor. Senhor, eu posso fazer algo? Deus vai dizer, eu quero dizer para você, não faça nada sem pedir a anuência do Senhor. Nós precisamos ter este caráter de submissão ao Senhor. Dentro dessa questão de caráter, a primeira coisa que nós vamos ver na resposta de Jesus. No versículo 22. Ou melhor, 28. Olha só o que vai dizer Jesus. Ou melhor, Pedro. Então disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. No versículo 22, no final, Jesus diz, segue-me. Seguir, irmão, tem um comportamento sem outras opções, sabe? Eu tenho uma ilustração de um pai segurando a mão de uma criança, e ele está caminhando, e ele diz para o filho, filho, cuidado onde você pisa. E o filho responde para o pai, pai, o Senhor que tenha cuidado, porque eu estou seguindo teus passos. Então, seguir Jesus é seguir a pisada, os passos, as marcas, onde Jesus pisou, nós vamos pisar, nós vamos seguir este caminho. E o caminho de Jesus nos leva para onde? Para a renúncia de si mesmo. Então, quando Jesus diz para este rapaz, vem, é se achegar a Ele. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Jesus é Deus? Como é que eu me aproximo de Deus, André? Santidade. Sem santidade, você não se aproxima de Deus. Ah, mas agora para chegar a Jesus eu tenho que ser santo, ter aquela auréola? Não. A santidade, ela é um processo. Eu dei o primeiro passo, eu já estou no processo de santidade. Eu já decidi seguir os passos. Ponto. Aí Deus vai te conduzir. Ele vai pisando, você vai pisando atrás. Você vai lendo a Bíblia, vai dizendo como ele se comportou diante de situações. É o seu comportamento. Como que eu reagi a isso ou aquilo? Olha, deixa eu ver o que Jesus fez. Ele evitou a intriga. O que ele saiu? Saiu pelos fundos, foi embora. Evitou a briga. Ele não respondeu à altura. Pega lá o peixe, pega o dinheiro e dá para o cara. Eles estão com fome, não, vamos dar um jeito, vamos dar comida. Então, o meu comportamento agora, o meu caráter, ele me pede para se achegar a Deus, me aproximar, buscar a referência de Cristo para a minha vida. Achegar-se com humildade, sem reservas. Eu preciso abrir mão do Elias. O Elias morreu. Eu brinco assim com os irmãos aqui, antes do batismo eu falo, não vejo a hora de te matar. Aí eles dão uma risada. Porque tem que morrer. Quando eu aceito Jesus, quando eu me decido, eu tenho que morrer, eu não posso ser eu mesmo. Agora eu preciso deixar Cristo ser em mim. Esse é seguir as pegadas do Mestre, achegar-se ao Senhor. Humildade, sinceridade,
sem reservas, como criança, sem malícia, sem maldade, sem juízo. Não vou ficar adivinhando, eu não vou ajudar este irmão porque ele não merece. Pelo amor de Deus, será que eu merecia? Então, esses fatores disposicionais que nós falamos aqui, o primeiro é achegar-se, vem e segue-me. Ele fala isso para o rapaz, vem e achegar-se. E segue-me é outro fator de disposição, irmãos. Eu preciso ter esse desejo de estar com o Senhor. Seguir ao Senhor é andar no caminho de Jesus. Lucas 5:27, eu gosto muito dessa passagem de Lucas 5:27, em que Jesus está caminhando e ele encontra com Levi, que o nome romano era Mateus. Ele encontra Levi na coletoria, trabalhando para os romanos. Levi trabalhando para os romanos, coletando impostos para o sistema secular. Levi nos remete à tribo Levi. O único serviço que esse indivíduo poderia fazer é servir ao Senhor. Ele deixou de servir ao Senhor e foi servir ao mundo secular. Jesus fala: o que você está fazendo aí, rapaz? Sai daí, vem comigo. Aí ele largou tudo, ele entendeu. Nós precisamos entender isso. Nosso nome não é Mateus. Nosso nome agora é filhos do Deus Altíssimo. Nós temos um sacerdócio a cumprir, que é divulgar o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Nós temos um serviço a fazer. O que está fazendo aí, Levi? Seu serviço não é esse. Interessante essa passagem. Eu preciso largar tudo. Eu vou sair do emprego? Não é isso que eu estou falando, irmãos. Tem que precisar largar de você mesmo, da sua concupiscência, da sua malícia, do seu desejo, da sua ruindade. Precisa largar do seu ego, prepotência, arrogância. Eu preciso abrir mão de mim e deixar Deus trabalhar, para que eu seja uma pessoa simples, humilde, como uma pomba. Eu posso ser enganado por um, por dois, por três, eu posso. Maior é aquele que tem para nos dar do que o diabo que tem para tirar. Eu preciso entender essas coisas. Eu vejo crente aí colocando gente no pau, na justiça, isso, aquilo, outro, tal. Para que isso, irmão? É Deus que nos justifica. Precisamos entender essas coisas. O reino que nós estamos vivendo não é deste mundo. É o reino dos céus. A nossa mente tem que estar sob o domínio do Senhor, sobre os mandamentos de Deus. Irmão, eu não sei, vai ler aqui no Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, leia, você vai entender. Não é fácil não, porque é uma luta, eu luto todo dia, eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu vou buscando no Senhor essa completude para a minha vida, porque Deus é poderoso, Ele me satisfaz plenamente, ao ponto de mesmo com toda a dificuldade do mundo secular, eu não sinto falta de nada, porque estou satisfeito em Deus. Eu lembro de uma pregação de um pastor amigo meu, ele pregava sobre providência e prosperidade na igreja, e foi um mistério na igreja, mas ele pregava e ele sabia que chegando na casa dele não tinha o que comer. Ele, a mulher e 4 filhos. Acabou a pregação, Deus operou na igreja. Ele foi embora de a pé para casa, ele, a mulher e 4 filhos. Quando ele chegou no portão de casa, a buzina de um carro. Pastor, ele não conhecia a pessoa. Deus mandou vir entregar aqui na sua casa algo. Abriu o porta-mala, compra do mês inteiro. Então eu preciso entender, irmão, que este Deus que eu prego, este Deus que eu falo, este Deus que eu estou seguindo, Ele é galardoador.
nosso. É Ele que toma conta de nós. Eu preciso confiar no Senhor e depositar toda a minha esperança no Senhor. Segue-me, larga tudo, é um novo caminho, é outro caminho. Gálatas 5:22 vai dizer para nós como que eu posso entender que eu estou no caminho certo. Irmão Elias, será que eu estou caminhando certo mesmo? Eu preciso ler Gálatas 5:22. A sua caminhada tem que produzir frutos de arrependimento. Você precisa olhar para você e enxergar aquilo que você está produzindo durante a sua caminhada. Eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia ou estou fazendo algo diferente como Jesus quer? Gálatas 5:22, o que é que nós vamos produzir durante a nossa caminhada? Amor, olha aí, gozo, olha aí, está no telão, hein? Aleluia. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, tem mais. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem religiosidade. É lindo isso? Será que eu estou no caminho certo? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu tenho que conquistar a vida eterna? Sim. Dentro daquilo que me compete. O que me compete? Produzir frutos dignos de arrependimento. Não esqueça isso aí, marca na sua mente, no seu coração, marca na sua Bíblia, tenha como leitura matutina, faça uma reflexão, se prepara, você lê de manhã antes de ir para a rua, leia esta mensagem e vai trabalhar, vai cumprir sua atividade, vai cumprir o seu dia, e você vai pedir ao Espírito Santo para te dar condição de produzir isso. Qual que é o seu serviço? Eu lembro, durante meu período de policial, eu prendi muita gente, eu trabalhei na corregedoria, né, por um tempo, prendi muita gente no público interno, infelizmente, pessoas que se perderam no contexto de autoridade, e eu deparava com essas pessoas na prisão, na audiência, ou na entrada do quartel lá, eu deparava com essas pessoas, eles me cumprimentavam, me abraçavam, conversavam comigo, porque eu nunca fui para o pessoal, eu sempre tratei com amor e com respeito mesmo não sendo crente, eu era um religioso, mas chegou um dia que Deus falou, agora você precisa se negar, e eu estou me negando aqui todos os dias, estou buscando a presença do Senhor. Eu te convido, irmão, a buscar viver Gálatas 5:22, te convido, sabe, a pessoa vai te atirar pedra e você não vai devolver a pedrada. A pessoa vai te fraudar, deixa para lá. Vão te caluniar, é Deus que te justifica. Você está trabalhando para o Senhor, é Deus que está olhando o seu coração. Então a eternidade com Deus, irmãos, ela já foi conquistada por Jesus, como herança. Agora eu conquisto como posse. Como é que eu vou tomar posse daquilo que Jesus conquistou para mim, lá na cruz? Com o meu caráter. Irmão Elias, eu não consigo. Consegue sim, consegue. Eu estou conseguindo, irmão, por que você não consegue? Somos todos iguais, somos todos pó. Ah, irmão Elias, mas eu preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma atitude ainda. Mas, irmão Elias, eu já tomei a decisão, ainda não estou sentindo que o Espírito Santo está aqui comigo, está me ajudando. Então você vai sentir hoje em nome de Jesus.
Todos nós somos humanos, carentes do amor de Deus, carentes das necessidades do mundo secular, mas Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Não se preocupe com o dia de amanhã, não, irmão. Sabe, o dia de amanhã cabe o próprio mal, mas o bem de Deus te aguarda no dia de amanhã. O caminho que você decidiu é o caminho de bênção. Agora eu preciso tomar posse, através das minhas atitudes, e nós vamos orar, nós vamos pedir para o Espírito Santo de Deus vir sobre nós, na minha vida, sabe, para me fortalecer, para me lembrar todo dia de manhã, para eu ler Gálatas 5:22, para eu saber o que eu vou fazer naquele dia. Eu vou sair com aquele propósito de compartilhar o amor, de compartilhar ajuda, caridade, de ser manso, de ser amigo das pessoas, de honrar a Deus, de louvar ao Senhor. Eu vou sair com esse propósito. E nós vamos estar orando, vou chamar o pastor Aécio aqui. Mas eu queria pedir para vocês, sem qualquer constrangimento, venham todos aqui, por favor. Venham todos aqui. Nós vamos orar. Os presbíteros, os pastores vão visitar vocês em oração. O pastor Aécio vai dirigir a oração. Mas eu quero crer em nome de Jesus que nós vamos sair daqui esta noite fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Que o Espírito Santo de Deus pode te visitar, te fortalecer. Fecha seu coração, nós vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, nós nos colocamos, Senhor, agora diante da Tua autoridade e do Teu poder. Oh, Senhor Jesus, a palavra que Tu falaste àquele jovem, para corrigir o entendimento dele, é a palavra que veio ao nosso coração aqui nesta noite, para entendermos também o Teu propósito, entendermos também, Senhor, que não é por nossa força e não é também pela capacidade humana, mas é pela Tua graça. Senhor Jesus, nós abraçamos esta graça nesta noite, nós abraçamos, Senhor, o que Tu nos ofereces pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, nós nos rendemos diante de Ti. Senhor Jesus, nós reconhecemos que o chamado para adoração nessa noite nos capacita a tomar posse desse reino que Tu conquistaste na cruz. Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti, também gratidão pelo que já fizeste por nós, e agora pedimos, Senhor, fortalece-nos em Ti, fortalece-nos em Ti, fortalece-nos em Ti, fortalece-nos em Ti, e ajuda-nos, Senhor, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz de cada dia, a segui-lo, seguindo os Teus passos e entendendo e aprendendo de Ti, que és manso e humilde de coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta vida verdadeira, totalmente alinhada aos Teus princípios e propósitos. E eu oro, Senhor Jesus, abençoe este povo. Oh Jesus, nós precisamos de Ti, e sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Senhor, é assim que nós nos apresentamos em oração nesta noite. Amém, e amém, amém, e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar.
ao Senhor, meu povo. Aleluia! Glória a Deus. Que tremendo, que tremendo. Que palavra